Como vocês estão? Tudo bem, minha gente? Espero que estejam todos muito bem, motivados, animados, com um friozinho gostoso aí para embalar a nossa noite, não é isso? E damos início aqui ao nosso trabalho, no qual hoje discutiremos alguns itens bastante importantes que vêm causando dúvidas, que vêm estabelecendo novas formas de relacionamento e que terminaram por mudar um pouco os padrões que nós até então conhecíamos a respeito das relações de trabalho envolvendo empregado e empregador. Então, de primeiro plano, eu agradeço a participação de todos vocês e farei aqui uma breve apresentação pessoal, tá certo? E da mesma maneira o farei em relação ao companheiro de trabalho, professor Marcos Paulo, tá ok? Então, iniciando aqui os trabalhos, eu sou o professor André Iesel, sou contador, trabalho na UNOeste desde 2005, tá certo? Em vários cursos de graduação, ciências contábeis, administração, processos gerenciais, recursos humanos, enfim, estamos aí atuando em vários cursos na área de negócios, logística e por aí afora, tá ok? Atuo também em cursos de pós-graduação presencial pela UNOeste e também nos cursos de pós-graduação em educação à distância dessa mesma instituição. Sou contador, trabalhei com assessoria contábil desde 1999 até 2016, mais ou menos, e nesse período eu fui empresário contábil também, além de empregado de escritório contábil, anteriormente a essa atuação enquanto empresário contábil, e eu também tenho atividades na área de perícia judicial em contabilidade desde o ano de 2006 e faz parte também do rol das minhas atribuições, atividade de docente e coordenação de curso, tá ok? Então, esse é um breve relato da minha trajetória profissional. Sou bacharel em Ciências Contábeis, como há pouco já disse, e sou mestre em agronegócio e desenvolvimento. Passo a falar agora a respeito do nosso companheiro de trabalho, professor e contador Marcos Paulo Rufino da Costa, tá ok? Então eu farei um breve relato a respeito da trajetória profissional do Marcos, tá certo? O Marcos é professor universitário da nossa universidade, Universidade do Oeste Paulista, desde 2006. É bacharel em Ciências Contábeis. Professor Marcos Paulo, ele tem uma série de atribuições e disciplinas vinculadas ao curso de Ciências Contábeis no momento, tá certo? É um professor que atua com bastante solidez nas áreas voltadas à contabilidade, notadamente a área de contabilidade pública e contabilidade financeira, tá certo? Trabalha também com disciplinas voltadas à área de consultoria e gestão de custos, tá? Além de uma série de outras comuns aí ao nosso eixo de formação. O professor Marcos Paulo, ele foi contador de empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, na condição de empregado. Também foi contador da Câmara Municipal de um município aqui do interior paulista, entre o ano de 2005 e 2017. Então, tem também experiência na área pública e, atualmente, o professor Marcos Paulo, além de professor, é também empresário do setor contábil, tá certo? O professor atua no escritório Marco de Contabilidade, tá certo? Portanto, é uma pessoa que tem bastante expertise no assunto em que ele vai tratar aqui, tá certo? Tem bastante experiência profissional, é pesquisador, portanto tem experiência acadêmica também e com esse perfil torna-se uma pessoa bastante capaz de nos trazer respostas aqui bem assertivas a tudo isso que nós vamos tratar aqui nesse encontro, tá ok? Eu vou aqui buscar uma outra tela para que eu possa já instruir a vocês e pedir, na verdade, um favor, tá certo? Então, gente, quando vocês entraram aí na nossa live, vocês acessaram
por um link, tá certo? Fizeram um pré-cadastro e um pouquinho mais na parte de baixo, se vocês observarem a tela, vocês verão assim, link para formulário, declaração de participação. Então a gente pede que vocês cliquem sobre esse link e preencham ali alguns dados bastante elementares para que fique aí registrada a participação de vocês, tá ok? Então é só olhar na tela em que vocês estão, deslizar um pouquinho aqui para baixo, vocês encontrarão aí essa opção, tá certo? Bom, feito aqui a apresentação do professor Marcos, daremos início aí aos nossos trabalhos e passo a palavra ao professor Marcos para que ele dê os tratamentos iniciais e a partir disso a gente vai fazer aqui um roteiro pré-estabelecido para direcionar o nosso trabalho, tá ok? Professor Marcos, por gentileza. Boa noite, professor André, obrigado pelo convite, obrigado e boa noite a todos que estão participando aí da nossa live. É um assunto importante, André, sobre essas relações trabalhistas, principalmente em razão, claro, da pandemia, mas é importante pois surgem dúvidas diárias sobre o tratamento entre empregador e empregado, as obrigações das empresas frente a essas mudanças. Então é importante a iniciativa, né, e agradeço novamente o convite para participar e que juntos a gente vai tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas aí para os participantes. Ok. Professor Marcos Paulo, eu agradeço o seu aceite pelo nosso convite. A gente sabe que é um período aí bastante turbulento, né? Inclusive no ensino superior, muita mudança, enfim, um calendário de trabalho extremamente apertado para todos nós e você direcionou aí uma preciosa parte do seu tempo para o aceite desse trabalho. Então, a gente agradece e eu agradeço em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, tá ok? Então, nosso intuito é trazer informação para o nosso aluno que tem perfil profissional de tomador de decisão, serão gestores, serão contadores, serão administradores, gestores de recursos humanos, pessoas que vão atuar aí com processos gerenciais ou com atuação na área de logística, enfim, podemos dizer que são profissionais que vão atuar na grande área da administração e, portanto, essas informações se impõem necessárias no contexto da tomada de decisão e até mesmo no contexto de trabalhos profissionais envolvendo assessoria, tá ok? Então, tudo isso bastante alinhada à formação que nós desejamos aos nossos alunos e a necessidade latente que o mercado tem mostrado nesse momento, tá certo? Professor, antes até de iniciarmos os nossos trabalhos, a gente poderia fazer aqui algumas considerações brevíssimas até a respeito de o que nós temos vivenciado no Brasil nos últimos anos, não é isso? Nós estamos vindo aí desde o início, de meados, assim diria, do ano de 2014, enfrentando crises, tá certo? Crises de ordem política, crises de ordem econômica, que vem redundando aí em perdas, em recuo no produto interno bruto, especialmente nos anos de 2015 e 2016, e isso veio agravando um quadro de recessão econômica em nosso país, tá certo? E em meio a uma série de crises políticas que nós vivenciamos, tá certo? Tivemos um processo de impeachment, gera uma série de incertezas no mercado, isso afeta e afetou a sensibilidade dos investidores, na verdade, quanto à forma de avaliar o risco país do Brasil, tá certo? Então, isso influencia o nível de investimento, isso influencia a taxa de juros, isso influencia uma série de fatores que trazem reflexos imediatos sobre a economia, tá certo? De tal maneira que em 2017, em março, existia em torno de 14 milhões de brasileiros já desempregados, tá certo? Então, uma triste realidade e, ao mesmo tempo que surgem crises, surgem também oportunidades, esse é o lado bom da história, não é isso? Tem-se aí um registro bastante robusto
a partir do ano de 2017, até em função da crise existente, sobre práticas empreendedoras. Tá? Então, o brasileiro, bastante criativo, numa tentativa aí de simplesmente ter novamente renda ou até de realizar um sonho antigo, né? Passou a ter aí uma atividade empreendedora bastante perceptível a partir aí do ano de 2017, tá? Segundo dados aí do Sebrae e de outras fontes que nós consultamos, tá? Mas a situação tornou-se bastante complicada, tivemos um impeachment, tivemos problemas de ordem política e toda uma instabilidade gerada nesse sentido, e uma troca de governo, como a gente experimentou, criou-se muitas expectativas, algumas delas não atendidas da forma que a maioria da população, pelo menos ao que nos parece, ensejaria que fosse. Mas, enfim, existe uma crise instalada de ordem política, de ordem econômica, e essa pandemia mundial que veio afetar também o nosso país alguns meses atrás, que vem enfrentando, que vem trazendo uma série de consequências para empresas que já vinham enfrentando um cenário muito difícil. Ou seja, nós já vínhamos de um cenário de crise, recessão econômica, índices de desemprego elevados, e veio aí essa pandemia justamente nesse cenário em que nós estamos, e isso trouxe aí severas implicações para a nossa população, inclusive colocando a nossa população sob risco de segurança alimentar e outros riscos, tá certo? Então, esse é o cenário médio que nós temos hoje, e o governo, ele vem atuando aí tem feito intervenções, na verdade, visando amenizar essa situação, visando manter os postos de trabalho, evidente com algum grau de perda que haverá, isso nos parece aí quase inevitável, tá certo? Mas as medidas, elas têm sido trazidas para amenizar ou administrar essa situação bastante complicada, tá certo? Então, o nosso tema de trabalho hoje é justamente orientado para essa questão, tá? Tratar dessas medidas que têm como grande finalidade manter os postos de trabalho. No entanto, essas medidas têm mudado as formas tradicionais de relação entre empregado e empregador. Tá? Então, esse é o grande motivo que nós temos aí para tratar desse tema. Tá certo, professor? Bom, então, dando início aí às tratativas mais específicas, professor, a gente tem notícia de que existem algumas medidas provisórias que estão em vigência, tá certo? Essas medidas, elas trazem um reflexo imediato para empregado e empregador, enquanto houver essa crise instalada, tá certo? Enquanto houver esse estado de calamidade. E nessa seara, professor, a gente inicia aí a nossa pauta de trabalhos. Professor Marcos Paulo, em termos de CLT, o senhor poderia dizer que a CLT foi alterada? Como que nós podemos compreender essa questão voltada à consolidação das leis trabalhistas, que é uma legislação feita lá na época da ditadura militar, em março de 1943. Como que ficou isso, professor? Muito bem. Então, sobre a alteração na CLT, a própria CLT ela já tem um artigo, já tem uma possibilidade para esses casos de calamidade pública, de movimentos que, de repente, criam uma certa desordem, para que os gestores eles possam criar mecanismos de controle social, controle econômico e principalmente em relação à pandemia que estamos passando, sobre a questão trabalhista, tá? Então, em relação às medidas que foram impostas ou colocadas à disposição dos empresários, não houve necessidade de alteração da CLT, porque a própria CLT já tem esse mecanismo de saída, né, sobre a questão da pandemia, da calamidade pública, da comoção intestina.
Então, já tem algumas coisas. E não é somente a CLT, né? Então, sobre um contexto geral, vamos dizer assim, hoje, por exemplo, tivemos aí o anúncio do governo do estado em relação à abertura parcial do comércio a partir do dia 1º. Muito bem. Em uma das falas dos seus servidores ali, dos seus secretários, foi falado que a própria lei de licitações já prevê algumas regras especiais em relação à calamidade. Isso também ocorre no sentido da Lei 4.320, direito financeiro e econômico dos órgãos públicos. Existem as possibilidades do remanejamento orçamentário. Então, a própria lei de licitações já traz uma possibilidade de alteração na forma de contratar e comprar produtos, sem todos aqueles pré-requisitos burocráticos dos dias normais. E na CLT não é diferente, então ele traz esse requisito, que existe essa possibilidade do uso de artifícios administrativos ou de gestão para poder amenizar esses impactos. Entre esses impactos, frisa-se aqui a questão da estabilidade no trabalho. Então, as medidas provisórias que foram implantadas pelo governo federal visa manter o emprego, tá? E às vezes o que acontece, o empregado, ele às vezes não entende esse lado de estabilidade, de manter o emprego. Então, veio essa forma, né, da ANP justamente para a empresa conseguir manter os seus fluxos de natureza econômica e financeira, manter os funcionários estabilizados, registrados, tá? E aí permitiu-se, então, a redução ou suspensão da jornada de trabalho, dentro de uma linha direta, assim, num primeiro momento, né? Então, o objetivo dessas medidas provisórias foram justamente manter que as empresas mantivessem um equilíbrio financeiro e que as empresas conseguissem manter os seus funcionários registrados, certo? Esse é um cenário sobre essa modificação da CLT frente à necessidade da manutenção dos empregos. Ok, professor Marcos, ok, eu agradeço. Então, na realidade, né, professor, a CLT ela não foi mudada, mas sim ela já trazia uma possibilidade, mediante uma situação exógena ao controle de todos, na verdade, né, que é o caso aí de uma pandemia que o mundo todo tem enfrentado. Ok, professor. Professor Marcos, em relação a essas mudanças que surgiram, ocorreu aqui a questão voltada para a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Então, eu gostaria que o professor tratasse a respeito dessa questão, tá? O que isso traz em termos de implicação, seja para empregado, como também para empregador. Muito bem, isso aí também é um assunto bem relevante, uma vez que não é simplesmente por decisão da empresa reduzir ou suspender a jornada de trabalho, tá? A ideia dessas implicações para o empregado e para o empregador é que, primeiro, se o empregado tiver uma redução de jornada de trabalho, ele não pode executar outra atividade. Isso aí pode trazer penalidade para ele e penalidade para a empresa. Por outro lado, para o empregador, ele tem as responsabilidades das entregas e prestações de informações acessórias. Ou seja, ele tem que informar o Ministério do Trabalho, ele tem que informar o Ministério da Economia, ele tem que fazer uma informação no e-social, ele tem que fazer uma informação no empregador web, ele tem que informar que essa forma contratual de redução ou suspensão do trabalho for de forma boa para os dois lados, boa para o empregado e boa para o empregador, tá?
Aqui cabe ressaltar que prevalece a clareza entre o diálogo, né? Clareza de diálogos entre empregador e empregado, tá? O empregado entender a real situação e o empregador explicar qual é a real situação da empresa, certo? Então, explicar essa situação para a empresa, da empresa para o empregado, faz com que seja feito um acordo bom para os dois lados, ou seja, tem que haver o consenso. Não pode ser uma incidência direta do empregador, falar assim, olha, eu quero que você, vamos reduzir sua carga de horário, custe o que custar, e nem a opção do funcionário, falar, eu quero que reduza minha carga horária, tem que ser um consenso. Porque esse consenso, esse contrato de redução de cargas ou suspensão, ele é avaliado pelo Ministério do Trabalho, ele é avaliado pelo próprio sindicato, ele é avaliado pelos órgãos de governo, tá? E então tem que existir uma certa clareza. Muito bem, esse é um ponto. O outro ponto é que, a partir do momento que a empresa faz a comunicação da suspensão ou redução do contrato de trabalho, a empresa ela não tem mais acesso às informações do governo. Ela não sabe se o governo vai pagar esse percentual ou esse benefício em 20, 30 ou 40 dias. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes o funcionário ele espera, fala, olha, vai suspender meu contrato de trabalho, quando chegar no 5º dia útil, o governo vai me pagar uma parte. Tá? Então, vamos imaginar, hipoteticamente, hoje, dia 25, 27 de maio, se houvesse uma redução de trabalho aqui, você não vai receber no 5º dia útil de junho, referente a esses dias de maio. Isso quer dizer em relação à parte do governo, porque o governo ele vai precisar do processamento, e esse processamento começa a partir de onde? A partir do momento que você assina o contrato de suspensão, redução, tá? Reduziu. A partir daquela data, você tem até 10 dias para comunicar ao Ministério do Trabalho e ao sindicato, são 10 dias. Então, do dia 27 de maio, vai aproximadamente ali para o dia 6 de junho, certo? Aí depois, essa informação vai ser processada pelo governo, pelo departamento econômico do governo, para assim conseguir entrar naquela engrenagem de pagamento dos benefícios. Então, não vamos dizer assim, essa clareza precisa existir, porque senão, de repente, pode criar um desconforto, né? Porque aí, pensando pelo lado do empregado, ele vai falar assim, eu aceitei porque era benéfico para a empresa e agora está sendo prejudicial para mim porque o governo não paga. Então, tem que ser bem claro essa relação que trouxe essa medida provisória com o objetivo, né, do equilíbrio financeiro da empresa e a garantia do emprego. Então, isso aí tem que ficar bem claro em relação a essa tratativa entre empregado e empregador. Ok, professor. Na realidade, existem até, vale a pena a gente considerar, é uma questão muito sensível, né, professor? Quando se altera, especialmente reduzindo a renda e a capacidade de consumo das pessoas, né? Então, isso naturalmente causa uma irritação no empregado. Mas a gente precisa também levar em conta que o salário só é possível se houver as instituições empregadoras, não é isso? Então, justamente, essas medidas, elas se baseiam em estatísticas, em estudos que prevêem que até 8,5 milhões de empregos poderiam ser preservados a partir da implementação dessas mudanças, tá certo? Então, isso alcançaria aí em torno de mais de 24 milhões de pessoas no Brasil, tá? Então, existe uma real intenção, né, por trás aí de todo esse cenário. Professor, ainda tratando a respeito dessa questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, o senhor poderia explicar, assim, de uma forma breve, até porque a gente precisaria de um outro encontro só para tratar desses itens, né? Tem bastante coisa,
tem valores envolvidos e o objetivo nosso hoje é fazer uma tratativa no sentido geral. Mas, por exemplo, aquele que tiver o seu contrato de trabalho suspenso, que tipo de expectativa ele pode ter em relação ao salário que ele vai receber da União a partir dessa suspensão? Como que seria, grosso modo, calculado isso? De uma forma bem sintética. Em relação à redução, então existem duas linhas, né? As empresas que faturam acima de 4.800.000 e as empresas abaixo de 4.800.000. Aí existe uma outra análise que é o salário, até 3.135 e depois acima de 3.135, tá? Então, a jornada de trabalho para as empresas menores, que tem um faturamento menor de 4.800.000, ela pode reduzir 25%, 50%, 70% a sua carga horária, a redução da carga horária, hora trabalho de 25%, 50% e 70%. E também poderá fazer a suspensão, ou seja, 100% da carga horária do funcionário. Ponto. As empresas que estão acima de 4.800.000, tá? Elas têm a possibilidade de redução de 70%, não tem a possibilidade da suspensão. Pode reduzir 25%, 50% e 70%, de 25%, mas não tem a possibilidade da suspensão, tá? Muito bem. Então, a título de exemplo, né, para ficar fácil entender o cálculo que é feito, se o funcionário recebe R$1.000 de salário e vai ter uma redução de 70% na sua carga horária de trabalho, então, nesse caso, a empresa paga os 30%, que seriam R$300, e o governo paga os 70%. Ponto. O que acontece é que os 70% que seria o governo, ele usa o critério do seguro-desemprego que você teria direito. Em média, 80%. Tá? Então, você receberia R$300 da empresa, que corresponde aos 30%, e você receberia os 700. Só que, na realidade, você vai receber 80% dos 700. Tá? Então, você vai receber aproximadamente aí em torno de R$560 a R$600, mais ou menos nessa faixa. Você não vai receber integral, tá? Então, isso também é uma outra questão que tem que ficar clara para o empregado, tá? Tem que ficar claro para o empregado, que vai haver essa distribuição de redução de carga horária de trabalho, mas que ele vai receber uma parte do governo. Muito bem. Em relação à carga horária, a redução da hora de trabalho, tá? Então, normal, a pessoa trabalha 8 horas por dia, então, 8 horas, 30%, ela teria que trabalhar 2 horas e 40 minutos aí. Se houver a compensação no sábado, mais ou menos em torno de 3 horas seria o tempo de trabalho dela em relação à redução de 70%. No caso da suspensão dos 100%, tá? No mesmo exemplo que ela recebe R$1.000, ela vai receber 80% dos R$1.000, que é mais ou menos a média da base do seguro-desemprego, que seria em torno de R$800. Ela também não vai receber de forma integral os R$1.000, tá certo? Os R$1.000 é a título de exemplo. Ok, professor. Então, a questão da suspensão do contrato, sem a menor pretensão de esgotar essa discussão em termos de cálculo, né, professor? Não é o objetivo da nossa live de hoje, tá certo? Mas o professor deixou claro que a suspensão, em alguma medida, ela vai trazer sim uma redução na renda do trabalhador. Parte dessa renda vai ser custeada pela empresa, dentro de certas condições, tá certo? E há um fator de redução, igual o professor falou, por quê? Porque na suspensão do contrato de trabalho, far-se-á o uso do mesmo critério no qual se paga seguro-desemprego. Não é isso? Então, naqueles moldes, existe um fator de redução que até uma faixa salarial de R$ 1.599
R$1,61 é um fator de redução de 20%. Ou seja, o governo, da parte cabente a ele remuneraria 80%. Né? Então, é isso que o professor falou e, obviamente, cada situação vai se ajustar em alguma medida dentro dessa tabela de seguro-desemprego. Tá ok, então, professor? Então, com isso, eu gostaria de tratar, professor, sobre a questão da redução da jornada de trabalho nessa época de pandemia, tá certo? Eu gostaria que o senhor reforçasse alguns aspectos nesse sentido, porque, na verdade, é difícil falar sobre suspensão de contrato sem estabelecer relações causais aí com a própria redução da jornada, que implica numa menor renda e que implica também no trabalho que o governo vem trazendo para recompor parte desse poder de compra. A redução de jornada de trabalho, a empresa ela precisa atender os requisitos, né? O faturamento, faixa salarial, tá? Mas é importante entender, e aqui acho que cabe também uma junção de várias áreas, né, do conhecimento. Nós temos o RH, nós temos a parte administrativa, nós temos a parte financeira, tá? Então, por exemplo, vou reduzir a jornada de trabalho simplesmente porque o funcionário vai receber X% do governo? Eu preciso entender qual é a condição da minha empresa nesse período de pandemia. Se ela tem um fluxo de caixa, se ela não tem fluxo de caixa, qual que é a dependência dela em relação a isso? Para poder tomar a decisão correta sobre a redução ou sobre a suspensão e analisar em que caminho a minha empresa vai seguir. Muito bem. Nessa linha, eu posso ter uma ideia do recurso financeiro que eu tenho, tá? Eu também preciso entender qual o impacto no meu ciclo operacional, porque assim, existem atividades que foram suspensas 100%, mas tem atividades que foram para delivery. Então eu posso reduzir a carga de trabalho, mas vou ter que manter alguma coisa funcionando, tá? Então nessa linha de tomar essa decisão, em que momento a empresa vai tomar essa decisão, tem que ser um conjunto de fatores. Não é simplesmente, olha, eu vou mandar fazer a redução do funcionário, suspensão, porque ele vai receber o benefício do governo e ele vai continuar vindo trabalhar na minha empresa. Não, não funciona assim. Tá? Então, é um consenso. RH, administrativo, financeiro, consultar o seu contador. Então, é importante a interferência dessas pessoas para que você possa tomar a decisão sobre esses aspectos de trabalho de redução e suspensão, tá certo? Por exemplo, tem atividades que, se a empresa tiver um suporte de caixa, tá? Às vezes até viável, não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas às vezes é até viável demitir o funcionário. Por exemplo, vamos pegar pelo lado de empresas do turismo, tá? A empresa, ela não tem essas condições, até porque as coisas elas precisam ser bem pensadas, porque existe uma instabilidade para o trabalhador, para o empregado, a partir do momento que acabar o decreto de calamidade. Ou seja, se a empresa optar por uma redução de 30 dias na jornada de trabalho, o funcionário tem estabilidade de 1 mês. Se ela optar por uma redução de 2 meses, ela tem uma estabilidade de 2 meses. Se ela optar por uma redução de 90 dias, que são os 3 meses, o funcionário terá uma estabilidade de 90 dias. E no momento que acabar a pandemia, que acabar o decreto de calamidade, volta ao que era antes. Então, a empresa precisa ter um fôlego financeiro para poder pagar os salários no retorno às atividades. Perfeitamente, professor.
Professor Marcos, a gente tem já bastante consolidada a ideia de que nas relações de emprego, algumas características sempre se fizeram impor. A questão da onerosidade, da continuidade, a pessoalidade na prestação do serviço e a própria subordinação são características aí que moldam a relação entre empregado e empregador, tá ok? E aí, professor, surgem algumas dúvidas quando se depara com uma realidade em que as pessoas trabalham num sistema de home office, por exemplo, ou de teletrabalho, ou de uma forma alternativa de produzir, tá certo? Sem que o empregador necessariamente tenha o mesmo grau de controle sobre o seu empregado, ou até mesmo sobre os seus níveis de produção. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né? Inclusive no que diz respeito ao livro Registro de Ponto, a questão do custo-benefício envolvendo isso e alguma experiência que o senhor pode trazer nesse sentido. Perfeito. A questão do trabalho, do teletrabalho, do home office, primeiro, que não tem necessidade da alteração do contrato de trabalho. Isso aí pode ser feito um contrato à parte sobre a forma que será desenvolvido. Muito bem. Também tem que ficar claro que para você trabalhar home office ou teletrabalho, de repente o empregado terá que fazer um investimento em equipamentos. Isso tem que ficar acordado entre as partes para ver se haverá uma ajuda por parte da empresa. Ponto. Essa comunicação ela tem que ser feita, aí vamos colocar, geralmente eles estão usando 48 horas, certo? Para poder implantar esse sistema, às vezes mais. Em relação ao ponto, ao registro do ponto, primeiro o seguinte, embora a CLT ela fale que tenha que ter o cartão ponto, algumas empresas, até por relação a custo, algumas empresas estão dispensadas desse registro ponto. Isso aí vai mais no olhômetro, o dono da empresa observar se o funcionário chega no horário ou não. Muito bem. Vou citar dois exemplos aqui sobre o home office. Uma é em relação a quem trabalha em instituição bancária. Tá? A instituição bancária ela permite que você acesse o sistema do banco através da sua senha, através da sua matrícula. A partir desse momento, ele cria, né, os controles de acesso sobre a plataforma do banco. Tá? Por exemplo, no escritório, a gente adotou por 15 dias, 2 semanas, o home office. Tá? Só que, veja, eu não fiz investimentos em equipamentos para funcionários ou outros meios que possibilitam o trabalho em casa. O que eu fiz? Né? Em alguns casos, levaram o equipamento do próprio escritório para a sua residência. Em determinado momento, eu habilitei o servidor para o acesso remoto. Então, veja, eu deixei um controle mais aberto, uma relação entre necessidade que eu tinha, que de repente um funcionário precisaria acessar home ou acessar pelo controle remoto, do que aquele controle da instituição bancária, que a partir do momento que o funcionário entra na rede, ele fica logado, então sabe o horário que o funcionário entrou. Então existem vários caminhos. Em relação ao controle ponto, tá? Para o trabalho home, fica dessa forma, né? Que eu vejo dessa forma algo mais aberto, mais uma relação de confiança em relação ao trabalho a ser desenvolvido. Agora, nos estabelecimentos que têm a necessidade do cartão ponto, por exemplo, vamos considerando uma redução de 70%, obrigatoriamente faça o cartão ponto, registra-se o horário que o funcionário trabalhou, até porque há uma expectativa de alto índice de fiscalização após a finalização desses decretos. Então, a prevenção ela se torna a melhor medida em relação ao controle de ponto nesse momento aqui. Então, vale frisar que
analise juntamente com o seu contabilista os dissídios coletivos, o seu sindicato da sua categoria, para ver em relação à obrigatoriedade desse registro ponto. Como eu disse, tem algumas empresas que foram dispensadas do registro ponto em relação a investimentos, em relação a custos. Ok, professor. Até porque a fiscalização do trabalho tem sido orientada a evitar multas nesse período, mas trabalhar mais no regime de orientação. E conforme o professor disse, a partir do término desse período crítico, com certeza haverá um trabalho mais focado em relação a isso, até para coibir possíveis exageros aí por parte de um ou de outro polo, com toda certeza. Professor, já pensando em administração aqui de tempo do nosso trabalho, a questão número 5, ela trata a respeito das férias, tá certo? Então, a gente gostaria de tratar a respeito da antecipação das férias, sejam elas coletivas ou individuais, como que isso fica em termos de critério de escolha, no sentido de satisfazer o interesse do empregado ou do empregador? Como que fica isso nesse momento? Bem, o objetivo de conceder as férias nesse momento de pandemia foi, primeiro, que as pessoas acima de 60 anos ou aquelas que têm algum problema crônico de saúde, que fossem privilegiadas em relação à retirada dessas férias, tá? Então, primeiro, né, como que funciona a férias normal? A empresa paga as férias, o funcionário fica 30 dias em casa, quando ele retorna ele não tem salário, porque ele recebeu as férias antecipadas. Muito bem. Nas medidas provisórias, houve uma diferença em relação a isso. A empresa concede as férias, só que ela tem aproximadamente em torno de 40 dias para poder pagar essas férias. E 1/3 dessas férias, a empresa ela tem até dezembro, né, o final do ano, para poder efetuar o pagamento. Então, veja, claro que a decisão de conceder essas férias ou não vai do tipo de atividade que você tenha, do tipo de empresa que você tenha e da sua necessidade em relação à concessão dessas férias. Claro, os prioritários, eles têm necessidade de trabalharem lá. Muito bem. Um outro ponto que é importante nessas férias são aquelas férias que o funcionário ainda não teve um período aquisitivo, tá? Então, o funcionário não tem um período aquisitivo. Eu posso colocar o funcionário de férias? Tudo bem, você até pode colocar o funcionário de férias, mas não é recomendável. Por quê? Tá? Por que não é recomendável? Porque o funcionário ele vai ficar devendo férias para você, vai ficar devendo dias de férias para você. O ideal é que você conceda, então, uma férias coletivas de no mínimo 5 dias para todos os funcionários. Tá? Então, isso é importante que você, dentro desses critérios da sua empresa de férias, né, se tem ou não tem o período aquisitivo, se vai pagar as férias agora, se vai pagar depois, a decisão, né, como eu disse em questão anterior, a decisão tem que ser em conjunto, eu preciso analisar principalmente a caixa da empresa. Se a empresa ela tem uma certa deficiência de caixa, concede os 30 dias, com 40 você paga as férias, em dezembro você paga 1/3, coloca o funcionário em casa, tá certo? Em relação às férias, que eu falei que não penso em essas férias antecipadas, que não seria recomendável, justamente até porque a própria CLT, ela veda esse tipo de ação, mas em relação às medidas provisórias, abriu uma brecha para a pessoa ficar em casa, quarentena. Só que nesse caso, a pessoa ficando em casa, ela acaba ficando devendo dias de trabalho para a empresa, tá? Muito bem. Eu penso em outras formas de colocar o funcionário em casa do que propriamente conceder, de repente, umas férias antecipadas sem que ele tenha aí o seu período aquisitivo. Ok, professor. Então, é preciso pensar também na questão referente ao próprio capital de giro da empresa. Não é isso, professor? Aquela empresa que já vinha, talvez, aí com saldo bancário médio negativo, pagando juros. Então, é preciso pensar nesse prisma também, né? Se há uma despesa, aliás, se há um desembolso que pode ser prorrogado,
Isso precisa ser levado em consideração também, né? E, obviamente, né, o governo está por soltar uma nova medida e, quem sabe, alguns setores já tenham bastante impacto logo na semana que vem em relação ao restabelecimento das suas atividades. Então, como o professor disse, né, preciso levar em consideração esses cenários também, não é isso? Professor, o senhor já explicou em relação à questão do período aquisitivo, tá certo? Mas eu só vou aqui fazer um adendo bastante breve, no sentido de esclarecer que o período aquisitivo é aquele período em que o empregado está trabalhando. Então, na realidade, o período aquisitivo ele é contado do momento em que o empregado passa a ser contratado, tá certo? Inicia-se aí o período aquisitivo e, nas condições normais, esse período aquisitivo se encerra ao final de 12 meses desde o início dessa contratação, tá ok? Então, o que a gente vem falando do período aquisitivo é nesse sentido, tá? De que nas condições normais, o empregado teria férias após o término desse período aquisitivo. E agora, com essas medidas provisórias, não se impõe mais cumprir esse período de período aquisitivo para a concessão das férias. Tá aí nesse sentido. Professor Marcos, eu vou aqui, já terminamos aí tratando, né? Olha só, a questão aqui, ela aborda justamente a antecipação das férias antes do período aquisitivo. Tá? Então, o professor já até explicou aqui que existe a necessidade de ajuste das partes. O empregador deve sinalizar essa intenção 48 horas antes e especificar ao seu empregado quando que é o período concessivo, ou seja, o período de gozo efetivo dessas férias. Tá ok? Bom, professor, eu vou aqui então saltar aqui um pouco no nosso planejamento, já administrando o período. A questão aqui volta-se à questão das férias para os grupos de risco. Então, a gente gostaria de saber quais são as pessoas vinculadas a esses grupos de risco. São os portadores de doenças crônicas, né, como a hipertensão, asma, diabetes e pessoas acima de 60 anos, né? Então, esses são os grupos de riscos, né, que poderiam ter complicações e podem se contaminar aí em relação ao vírus, né? Esses são as prioridades, esses seriam os primeiros a serem concedidos as férias, ou até mesmo suspensão, ou até mesmo a redução de carga de trabalho. Tá? Mas o que nós vimos aí em alguns casos, que esse pessoal de 60 anos, acima de 60 anos, eles estão sendo demitidos, tá? Então isso aí pode ter uma causa social, tá? Mas é porque, assim, depende muito de empresa para empresa, não tem como generalizar, tá? Mas vi muitos casos de funcionários acima de 60 anos, tá? Muitos deles aposentados, tá? Que foram demitidos. Então, não dá para generalizar em relação a isso. Mas a prioridade são essas pessoas que têm problemas cardíacos, hipertensão, asma, problemas respiratórios e acima de 60 anos. Ok, professor. Professor Marcos, fazendo até um breve comentário aqui a respeito dos profissionais da área de saúde. Tá? A gente gostaria então de lhe perguntar se nas condições desses profissionais se é possível antecipar férias ou adiar as férias já concedidas, enfim, interromper um período de gozo que estava em ocorrência em função de uma necessidade maior. Então a gente aproveita até para homenagear esses profissionais que têm atuado aí na frente de uma verdadeira guerra, né, um cenário aí bastante assustador e perigoso. Tá? No Brasil nós tivemos aí uma medição no dia 20 de maio, que haveria em torno de 31.790 profissionais da área de saúde já contaminados com o Covid-19 e, infelizmente, tivemos aí mais
que 200 pessoas já mortas em função dessa pandemia, médicos e enfermeiros. Então, a gente faz aí uma singela homenagem a esses profissionais e enaltecendo a importância deles nesse momento em que nós vivemos, o profissionalismo que se impõe necessário, a coragem, né, e a disposição em lutar aí pelo seu semelhante. Tá? Então, professor, como que fica a questão das férias desses profissionais? Se existe essa possibilidade dentro dessas medidas provisórias, de interromper férias ou até mesmo adiá-las ou não concedê-las? Muito bem, André. Realmente, parabéns aí para os profissionais da área da saúde que vem encarando isso aí na linha de frente, né? Parabéns. Agora, sobre a questão das férias ou até mesmo outros tipos de benefícios que aplica-se a outros tipos de empresa, o que acontece no caso dele? Quem estava de férias voltou para trabalhar, as férias foram adiadas, tá? Não tem a possibilidade para eles, da área da saúde, da suspensão ou redução de carga de trabalho. Então, eles têm que trabalhar, eles foram convocados. Muito bem. Existem aqueles casos extremos, tá? Como foi citado anteriormente, a questão de profissionais que tenham, de repente, uma hipertensão, problema cardíaco, que isso aí é feito uma reavaliação para ver se ele vai para a linha de frente ou para que área que ele vai poder atuar com as devidas prevenções, tá? Então, em relação aos profissionais da saúde, as férias elas estão suspensas, não pode conceder férias para eles, e também eles também não têm direito a esses benefícios aí da redução de carga de trabalho. Ok, professor. Ainda em relação a essa questão de antecipação de datas, em relação aos feriados, professor, é legal essa conduta de antecipar feriados, enfim, essa mudança aí que algumas cidades já vinham adotando, como já ocorreu na capital paulista? Sim, a antecipação de feriado, primeiro, procura-se antecipar feriados regionais. No caso aqui, antecipou-se o feriado estadual, porque foi em razão ao decreto do governador do estado, tá? Então, pensando a nível desse decreto do governador, ele tem que ser analisado pela Assembleia Legislativa e depois ela, não em consenso, mas em votação, antecipa-se o feriado ou não. Dependendo do feriado que vai ser antecipado, precisa verificar se há a implicação, por exemplo, vamos supor, religiosa, tá? Porque aí precisa de autorização daquela religião referente àquele feriado. No caso aqui, o feriado estadual, por ser um feriado estadual, teve apenas a solicitação do governador do estado e a votação na Câmara dos Deputados. Então, eles aprovaram essa antecipação. A antecipação ela é perfeita, tá? Ela permite, desde que você tenha os casos extremos, os casos que você não tem como você fazer uma previsão, no caso da calamidade pública, um terremoto e assim por diante. Então, você pode fazer essas antecipações, sim. Ok, professor. Professor, vamos tratar a respeito do banco de horas nesse momento. Tá? O banco de horas ele tem sido bastante recorrente nesse período aqui de pandemia, tá certo? Então, eu gostaria que o senhor estendesse alguns comentários e, por exemplo, caso o funcionário precise trabalhar algumas horas a mais, visando recompor períodos em que ele esteve em casa e sem trabalhar. Qual que é o limite que ele pode trabalhar além da sua jornada normal, de tal maneira que não se caracterize hora extra? Sim, muito bem. O banco de horas, primeiro vamos pensar no banco de horas positivo, né? O banco de horas positivo é aquele que o funcionário já trabalhou acima do seu horário normal, então, se ele tem um horário de 8 horas, ele trabalhou 8 horas e meia e foi acumulando 30 minutos de banco de horas. Então,
a empresa ela concede a folga para o funcionário e ele vai reduzindo esse banco de horas. Muito bem. Agora, o outro banco de horas que veio através da medida provisória é justamente para que o funcionário fique em casa na quarentena, ele acumule banco de horas negativo, ou seja, ele fica devendo para a empresa horas de trabalho. E aí o que acontece? Ele tem até 180 dias para poder pagar essas horas, tá? Então ele pode ter uma jornada de até 10 horas por dia, que corresponde a 2 horas extras, que na realidade essas 2 horas extras já está na CLT, que ele poderia fazer em época normal, só que agora ele vai fazer essas 2 horas, então ele pode até 180 dias fazer o pagamento desse banco de horas negativo, certo? Muito bem, novamente eu trago a questão do controle da empresa sobre esses dias que ele vai ficar em casa, tá? Então se ele ficar 10 dias em casa, são 80 horas, tá? Então ele pode, agora se a gente pegar 80 horas e dividir por 2 horas por dia, então nós teríamos aí aproximadamente em torno de 40, vamos colocar aí 40, 50 dias aí para ele poder amortizar essas horas extras. Então eu preciso ter esse controle também sobre essas horas que ele vai repousar e que vai gerar um banco de horas negativo. Ok, professor. Na verdade, hoje existem até aplicativos, né, eletrônicos para fim de controle de ponto, né? Então, existem algumas opções aí de controle até mesmo por via de acesso, igual o professor já havia frisado aí em outro momento, tá certo? Professor, agora tratando um pouco de algumas rotinas que sempre foram tidas como essenciais quando do período de contratação do empregado, tá? Então, as empresas sempre tiveram por obrigação, inclusive, e até mesmo para atender interesses dos dois polos, seja empregador ou do empregado, a prática de realizar exames admissionais, tá certo? Então, o exame admissional é um momento para o empregado ter ciência a respeito de algum problema que ele venha a ter e, ao mesmo tempo, passa a ser uma proteção ao empregador, porque ele, a partir do momento em que ele conhece a situação do empregado em termos de saúde, ele vai ter um julgamento sensato sobre a capacidade laborativa desse trabalhador. E, obviamente, que isso poderia evitar até ações judiciais por conta aí de uma doença que já existia e que, porventura, venha a ser alegada em função do trabalho. Enfim, né? O exame admissional sempre foi muito importante para os dois polos. Gostaria que o senhor tratasse a respeito do exame admissional nessa época de pandemia e também, da mesma forma, sobre o exame demissional, em termos de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Professor, a questão do exame admissional, ele é obrigatório, perfeito. O demissional é obrigatório, ok. Nessa época de pandemia, eles continuam obrigatórios, tá? O que está suspenso é aquele exame das rotinas do trabalho, né? Aqueles exames preventivos que são realizados, esse está suspenso. O exame admissional é obrigatório, tá? E o exame demissional, ele continua obrigatório, tá certo? Então, numa linha direta, tá? Não está suspenso o serviço médico desse tipo de exames. Exame admissional e exame demissional, assim, numa linha direta aí, eles estão em vigência. Ok, professor. A questão do FGTS, professor, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as empresas, de uma maneira generalizada, elas estão dispensadas de fazer o recolhimento do FGTS? Professor André, elas estão suspensas ao recolhimento até o mês de julho, agosto, que elas vão iniciar o pagamento. Então, veja, elas vão ter que recolher isso em algum momento, tá? Então, os meses de março, abril e maio,
elas podem prorrogar o pagamento. Acho que o termo melhor adequado seria assim, prorrogar. Ela vai adiar esse pagamento para frente, ali para agosto, por exemplo. E ela ainda poderá fazer um parcelamento em 6 vezes desses débitos sem correção monetária, sem juros, tá? Então a empresa, ela tem que pagar o FGTS? Tem. Ela precisa pagar agora? Não, ela tem até julho, agosto para fazer o pagamento, depois ela vai fazer o parcelamento em até 6 parcelas, tá certo? Muito bem. Só que as obrigações acessórias da empresa continuam. A empresa ela tem que entregar CFIP no seu período lá de 1 a 7 de cada mês, ela tem que fazer informação das movimentações trabalhistas lá no e-social, ou seja, as obrigações acessórias da empresa, isso continua, isso não prorrogou, isso não adiou. Agora, o pagamento do FGTS, ele pode pegar março, abril e maio, deixar para pagar em agosto, julho, agosto, alguma coisa assim, que agora não me recordo, e poderá fazer um pagamento em 6 parcelas. Ok, professor, então, na verdade, não há uma dispensa, mas um mero diferimento da obrigação, e essa obrigação será paga sem onerosidade referente a índices de atualização da tabela CFIP, juros e encargos financeiros. Exatamente isso, né, professor? Isso mesmo. Ok. Professor Marcos, em relação ainda à questão da jornada de trabalho, tá certo? Os horários de entrada e saída, isso o professor tem percebido conflito nesse sentido, com a sua experiência enquanto gestor de empresa do setor contábil, ou ainda uma interpretação disso em face das medidas provisórias? O que o senhor tem a dizer nesse sentido? Olha, nesse sentido, professor, vamos fazer o seguinte, vamos pegando pelas orientações que eu faço aqui, certo? Então, aqui, se há uma redução de 70% na jornada de trabalho e o funcionário tem que trabalhar 2 horas e 40 ou 3 horas por dia, então se ele tiver 3 funcionários, tá? Dependendo do acordo coletivo, dependendo do sindicato, às vezes a gente sugere que haja um rodízio entre os funcionários. Por exemplo, um entra 8, outro entra meio-dia, o outro entra, sabe? Porque a empresa ela mantém as suas pequenas atividades e há um rodízio entre os funcionários. Todos eles mantêm aquela jornada. Agora, tem sindicatos que não aceitam esse tipo de sincronismo entre funcionários. Então, todos têm que entrar 8 horas, um exemplo, tá? E vai trabalhar até 11 horas, aí as suas 3 horas. Terminou, encerra o expediente, o dono da empresa lá continua trabalhando sozinho, tá? Então, vai muito de sindicato para sindicato. Existe essa flexibilidade, né? Um entra 8, outro entra 11 e assim por diante, como se fosse turno de trabalho, né? Um trabalha 6 horas, depois o outro vem trabalhar mais 6 horas e assim por diante, tá? Então, existe essa flexibilidade em relação a esses horários. Só que esses horários, eles têm que ficar bem claros para o empregado e para o empregador, tá? Porque aí tem que ser uma relação de mútua de consentimento entre as partes. Isso se o dissídio coletivo permitir. Ok, professor. A respeito de todas essas alterações que a gente vem tratando, né? Que vem mudando aí a forma de trabalhar e a realidade de várias atividades econômicas no Brasil, como que o senhor tem sentido a reação dos empresários em função dessas novas regras? Porque dá a impressão de que para quem paga tem saído caro e para quem recebe tem sido insuficiente. Como que o senhor julga isso em termos de comportamento do empresário em face dessas regras? Olha, na realidade, nós temos aí várias possibilidades, né? Então, nós temos a redução, nós temos a suspensão, nós temos a possibilidade do financiamento salarial, nós temos a possibilidade da demissão, isso aqui a gente, infelizmente, não pode descartar, tá? Então, existem essas possibilidades, tá?
existem empresas que optaram por redução, existem empresas por suspensão. Então, só que de um modo geral, na realidade, o que essas empresas, o que eles têm feito é reduzir o custo, não focar muitas vezes na obtenção da receita, tá? Isso também não posso dizer que sejam todas as empresas. Então, existem empresas que elas têm o foco na redução de custo, porque elas reduziram 90% as suas vendas, tá? Outras empresas, delivery, por exemplo, que reduziram em torno de 60% as suas vendas, então elas conseguem ter um fluxo, um giro, né? Um fluxo financeiro, tá? Então, essas medidas, o que ela vem ajudar a essas empresas, e que a gente vem observando, é justamente a garantia do emprego e redução de custo por parte da empresa, tá? Por outro lado, essas medidas, elas não trazem aumento de receita ou aumento de faturamento, elas trazem redução de custo para a empresa e, por outro lado, trazem a estabilidade para o funcionário após finalização da pandemia. Ok, professor. Ok. Agora, em relação, professor, a uma nova modalidade de contrato que surgiu em decorrência aí de alterações recentes nas legislações, em relação ao contrato de intermitentes, eles fazem jus ao benefício emergencial? Os contratos intermitentes farão jus ao benefício emergencial dos R$600, tá? Os contratos intermitentes, eles não entrarão na linha de suspensão ou redução de carga de trabalho, tá? Então, eles entrarão naquele benefício de R$600 por um período de 3 meses, certo? E aí, né, o pagamento dele, a partir do momento que ele faz aquela inserção lá no aplicativo, que ela faz a solicitação lá, em média 30 a 40 dias para ele receber esse pagamento de R$600. Ok. Lembrando, né, professor, que o contrato intermitente é aquele contrato em que os prestadores de serviços não têm a continuidade desses serviços prestados. Então, eles são convocados pelo seu empregador num período aí de antecedência mínima de 24 horas, antecedente à necessidade da prestação do serviço em si mesmo, e o empregado precisa dar um retorno ao empregador se ele aceita aquele chamado, tá certo? Então, não respondendo ao seu empregador, subentende-se que o empregado não aceitou aquele convite de trabalho. Então, é nesse sentido que se dá essa relação de contrato intermitente. Professor Marcos, em relação à questão da redução ou da suspensão no valor do Vale Transporte, isso tem causado bastante dúvida, bastante discussão, bastante descontentamento por parte até dos empregados, tá certo? E o mesmo, professor, tem ocorrido em relação ao Vale Refeição. Então, gostaria que o senhor se manifestasse nesse sentido, tá? Focando em Vale Transporte e Vale Refeição. Muito bem, professor. A redução que consiste na medida provisória consiste na redução da hora de trabalho, tá? Não é somente, vai redução do salário, não, redução da hora de trabalho, tá? Então, essa redução da hora de trabalho, os benefícios pessoais, vamos dizer dessa forma, o vale alimentação, a empresa é obrigada a continuar pagando. O vale transporte, a empresa é obrigada a continuar pagando, tá? Inclusive, quando é feito o contrato de comunicação da suspensão ou redução, o próprio sindicato da categoria, ele solicita que seja enviada uma declaração da empresa informando de qual o meio que ela fará uso para o pagamento da cesta básica, do vale alimentação, tá? Então, de acordo com o dissídio coletivo de cada categoria, pode ser em dinheiro, pode ser em gênero alimentício, pode ser em cartão, ou seja, ela tem que explicar e demonstrar para
para esses sindicatos a forma que ela vai manter a cesta básica. Ponto. Bem, o Vale Transporte, né, esse aí é um que gera muita polêmica, inclusive aqui em Prudente. Já houve algumas manifestações aí em relação a isso, tá? O Vale Transporte é o seguinte, ó. Se eu vou trabalhar, eu preciso do Vale Transporte. Então, se eu tenho a redução de carga horária, eu vou precisar ir no meu trabalho. Então, isso aí, obrigatoriamente, eu tenho que ter o Vale Transporte. Muito bem. Em relação à suspensão, ou seja, eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, tá? Alguns sindicatos estão aceitando que a empresa não pague o Vale Transporte porque o funcionário não vai trabalhar, tá? Então, o Vale Transporte, existe essa flexibilidade, o que vai muito do sindicato, se o sindicato vai aceitar ou não essa redução. Em relação à cesta básica, isso é líquido e certo, você tem que receber sua cesta básica, suspendendo ou reduzindo sua carga horária. Você tem que receber sua cesta básica. Ok, professor. Tratando um pouco a respeito da questão de encargos sociais agora. Professor, os encargos do Sistema S que vão incidir sobre a maioria das empresas, tá? Das empresas que não optam naturalmente pelo sistema de tributação do Simples Nacional, tá? Então, aquelas empresas que precisam pagar encargos sobre a folha de pagamento junto ao Sistema S, que é o SESC, o SENAI, o SEBRAE, enfim. Gostaria que o senhor falasse sobre essa taxação, não em termos absolutos, porque é sabido que cada segmento vai ter valores de contribuições específicos em função dos segmentos e atividade econômica. Mas eu gostaria que o senhor falasse em termos de valores médios, o quanto essas medidas provisórias afetaram esse ônus sobre a folha de pagamento. Tá. Muito bem, professor. O Sistema S na guia de recolhimento do INSS, tem uma parte lá que é uma contribuição para terceiros, tá? Então é o seguinte, primeiro, não são todas as empresas que necessitam, como já foi dito aí pelo professor, depende da forma de tributação. Outro fator que é importante também, que é entender, que tipo de empresa que eu tenho para poder entender qual será essa composição do meu fator S, do meu Sistema S, tá? Porque assim, tem empresas que, além do Sistema S, entram outros valores, por exemplo, contribuição lá para fundo rural, por exemplo, que acaba aumentando esse fator de terceiros. Então, dentro do terceiros, tá? Eu fiz aqui uma breve pesquisa por uma empresa de software, né? Esse Sistema S, ele fica em torno de 3,5% a 4%, tá? Muito bem. Então, a empresa que não seja optante pelo Simples Nacional, ela paga de INSS 4%, acrescido à parte previdenciária patronal da empresa, 21%, 20%, tá? Que vai pagar aproximadamente em torno de 25,8% aí no total. Muito bem. Esse valor é calculado sobre o salário bruto. Então, ou seja, à medida que muda a forma tributária da minha empresa, ela passa a ser lucro real ou presumido, essa contribuição do Sistema S, ela faz aumentar a minha carga tributária em relação ao INSS. Muito bem. Em meados de maio, saiu uma decisão da desembargadora, certo? Que tinham reduzido em 50%, aí os sindicatos do comércio, né, vinculados ao sistema entraram com recurso, e, enfim, a desembargadora deu uma decisão dizendo que fica reduzido nos meses de abril, maio e junho, ou seja, de 1º de abril a 30 de junho, a redução é em 50% desse fator do Sistema S, ou seja, então, hipoteticamente, a empresa de software que recolhe 4%, ela passa a recolher 2%. Então, aquela contribuição que era
de 25%, 26%, ela cai para 23%. Tá? Então, há uma redução de 3%, 4%. De repente, vocês podem falar, pô, mas é só 3%, 4%. Beleza. Quando a gente fala em um funcionário, 3% de repente representa R$30. Mas se a gente estiver falando numa empresa que tem 1.000 funcionários, de repente isso pode representar R$300 mil, certo? Então, sem dúvida nenhuma, é um fator de relevância que encarece os custos da empresa. E nesse momento, o objetivo é reduzir custos, equilibrar o fluxo de caixa, sem dúvida nenhuma, a redução desse sistema S é bem-vinda. Ok, professor. Ainda a respeito dessa questão envolvendo o próprio fluxo de caixa das empresas, foi considerado também uma das medidas provisórias na 944 a possibilidade de financiamento sobre a própria folha de pagamento. Então, gostaria que o senhor explicasse nesse sentido a que empresas se alcança essa medida provisória. Isso é estendido a todas as empresas? A questão do porte, então, parece ser significativo aí quanto a esse direito de linha de crédito e o quanto isso alcança a folha de pagamento. É a totalidade da folha? Qual é o período que isso se estende? Então, gostaria que o senhor discorresse nessa direção. Muito bem, professor. A medida provisória 944, que fala sobre o financiamento da folha de pagamento, tá? Bem, claro que o porte da empresa é válido, o faturamento dela é válido. Claro que quanto maior a empresa, quanto maior o faturamento da empresa, indica que a empresa ela tem uma estabilidade financeira melhor, mas nem sempre isso ocorre na prática. Muito bem. O que acontece é o seguinte, tá? Muitas empresas elas vão no banco tentar pegar essa linha de crédito e às vezes o banco fala, olha, a gente não concede, ou a sua empresa não vai conseguir pegar essa linha de crédito. Mas, na realidade, não é que a empresa não vai conseguir pegar essa linha de crédito. Porque é o seguinte, essa linha de crédito ela é baseada em fatos históricos. Por quê? Essa linha de crédito, o dinheiro é depositado direto na conta do funcionário. Então, o funcionário ele precisa ter uma conta salário naquele banco para que ele possa receber aquele recurso diretamente na sua conta. Tá? Então, só que isso, né, eu tive um contato com um banco, ele falou que é no mínimo 3 meses para que as empresas possam efetuar isso. Ou melhor, deixa eu ser mais claro, a empresa já deveria fazer essa forma de pagamento de salário dos funcionários em conta bancária há 3 meses atrás, ou seja, lá em janeiro ela já deveria fazer isso, em dezembro, novembro, assim por diante. Agora, se a gente considerar que boa parte das empresas não fazem esse tipo de pagamento, essa boa parte de empresas terá dificuldade para pegar essa linha de crédito, tá? Então, as empresas maiores que fazem o pagamento dos seus funcionários através de transferência eletrônica, através do pagamento direto na conta bancária, essas terão mais facilidade a ter esse acesso. O prazo de tempo de folha de pagamento, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tem uma carência de 6 meses para você começar a fazer o pagamento e você poderá pagar em até 36 parcelas, certo? Então, claro, esse valor vai depender muito do banco ou do valor da sua folha, tá certo? Para você saber o tempo que você vai poder pagar e poder parcelar esses salários. Professor, ainda que haja toda essa questão de um relacionamento pretérito entre a empresa e já o banco, que o senhor já explicou, a questão do faturamento da empresa, ela pode ser um limitador também a esse acesso? As microempresas, por exemplo, elas teriam condições de se beneficiar dessa medida provisória? Olha, as microempresas poderiam se beneficiar dessa medida provisória sim, mas desde que sua folha de pagamento fosse feita de forma eletrônica, certo? Então, por exemplo, isso aconteceu com um cliente meu que é microempreendedor, tá? Ele foi até o banco e o banco falou para ele, olha, você não consegue o crédito
porque a sua folha de pagamento você paga direto aos seus funcionários. E nessa linha de crédito, o funcionário deveria receber pela conta bancária, ou seja, a empresa deveria, a menos de 3 meses, ou seja, no mínimo 3 meses, efetuar o pagamento dos salários por conta bancária, tá? Então, em relação a esses limites, professor, eu vejo que o grande empecilho aqui possa ser a falta desse histórico em relação a pagamentos eletrônicos, tá? Até porque o governo, ele vem permitindo e alterando aí algumas formas de adequações. Então, por exemplo, tinha um crédito para empresas que eram empresas de pequeno porte, tá? E recentemente alterou para MEI e micros e pequenas empresas, tá? Só ficou definir aí o tempo de carência, certo? Então, a questão desse limitador financeiro aí, se a gente partir da ideia que é até 4.800.000, que é uma empresa de pequeno porte, uma empresa de presumido, ela estaria fora, que é até 78 milhões, tá? Então, mas eu vejo que ainda dentro do nosso cotidiano, aqui dentro da nossa região, acho que o grande problema que as micros e pequenas empresas enfrentariam seria justamente a falta desse histórico de pagamentos eletrônicos de funcionários. Ok, professor. Professor Marcos Paulo, em relação ao serviço de assessoria contábil, que o senhor tem desempenhado junto aos seus clientes, a sua postura enquanto contador, e a gente poderia estender aí também essa mesma condição a vários outros profissionais, os juristas, né, os profissionais aí da área do direito, os profissionais da área de recursos humanos, o gestor financeiro que precisa mostrar o impacto dessas decisões sobre um orçamento, num processo de elaboração de um orçamento, os administradores, colocando aí os prós e contras e tentando aí enxergar os trade-offs dessas decisões. Mas, enfim, como que o senhor tem trabalhado essas orientações, seja junto aos empresários, seja junto aos gestores, porque a gente não pode tomar uma decisão imediatista e muitas vezes a intenção é meramente cortar um custo aparente, mas, igual o professor já falou em outro momento, pode se redundar num gasto maior dentro de uma mudança de contexto aí em um curto período de tempo, ou até mesmo uma perda de receita em função de uma dispensa impensada. Tá? Então, gostaria de saber do senhor como que tem sido esse trabalho de assessoria nesse sentido. Muito bem, professor. O trabalho de assessoria, vamos primeiramente assim, sobre o contábil, é mostrar para o empresário os caminhos que ele pode seguir. Claro que a decisão, ela não é do contabilista, a decisão é do empresário. O que o contabilista precisa é mostrar esses caminhos, redução, suspensão, financiamentos, certo? Ele precisa indicar esses caminhos, tá? Isso vale também porque ele precisa de um apoio administrativo e ele precisa de um apoio dos seus departamentos enquanto empresa, tá? Não dá para tomar uma decisão desse nível de forma isolada. Ele tem que tomar uma decisão em forma de conjunto. É um conjunto de informações. Então, veja bem, ele pode chegar no escritório, eu falo para ele, olha, reduz 100%. Aí ele vai falar assim para mim, ok, só que eu preciso entregar no delivery. Quem que vai lá fazer pizza para mim? Tá? Muito bem, então eu preciso entender o fluxo dentro da empresa dele para saber também o tipo de informação. Então, esse contexto de vários setores de administração, contabilidade, operacional, ele precisa ser uma engrenagem e a decisão ela tem que ser melhor como um todo, não de forma isolada, pensando apenas, tudo bem, se eu fizer a suspensão do contrato vai ser melhor aqui para o escritório, porque eu vou ter que fazer uma folha de pagamento a menos. Não, o objetivo não é esse.
O objetivo da assessoria nesse sentido é mostrar para o dono da empresa quais caminhos que ele pode seguir. Por exemplo, aconteceu um caso, não vou contar um milagre nem um santo, mas vou contar só o caso, né? Então, ontem o cliente ligou querendo mandar o funcionário embora. Só que o funcionário ele já estava numa redução de 70% de carga horária. O funcionário já estava trabalhando 30 horas. Muito bem. Ele queria mandar o funcionário embora porque foram suspensos os contratos dele de prestação de serviço. Ok. E aí eu dei uma segunda opção para ele, que seria alterar o contrato de redução de 70% para suspensão 100%. Tá? Muito bem. Isso eu mostrei para ele o seguinte, olha, o cálculo da rescisão trabalhista será de X reais, tá? Esse valor você pode guardar esse dinheiro para uma emergência daqui 2, 3 meses, tá? E suspende o salário dele, suspende a carga horária dele enquanto retomar a atividade. Então veja, seria fácil, vamos lá, vamos fazer a rescisão, certa rescisão com o funcionário, até logo, tchau, tá? Mas não, é preciso ter a clareza e entender os caminhos que poderão seguir, tá? Então eu dei uma segunda opção para ele, que era a suspensão, né? Beleza, meia hora depois ele ligou para mim e concordou com a suspensão, ou seja, então são fatos e assessorias que a gente precisa prestar para os clientes e que ele tome a decisão que for cabível, né? Muito bem. Seguindo nessa linha de assessorias e assim por diante, né? O que é importante, então a gente tem aí, a partir de segunda-feira tem vai sair o decreto de retomada, tá certo? Beleza. Só que lá tem alguns itens que falam que você tem que dar máscara, que você tem que fornecer álcool em gel, tá? Muito bem. Agora, o cuidado administrativo num contexto não é só ir lá e comprar o álcool gel. É você ter a nota fiscal que comprova que você comprou o álcool em gel. Do mesmo modo, aqueles funcionários que têm redução e que o empresário optou por pagamento da cesta básica, a nota fiscal da compra dos gêneros alimentícios. Então, é um conjunto, né? Então, pensando assim a nível de RH, o RH precisa organizar, tá? Organizar as ações de trabalho, esse fluxo de se registra o cartão ponto ou não, se controla o cartão ponto ou não, se controla banco de horas ou não, esse aqui seria aí uma das linhas do RH nesse sentido, nesse momento de pandemia, certo? Esses controles, controle de horas extras, controle, porque tem empresa que está trabalhando, né? Então, controla o banco de horas, negativo ou positivo, controla as férias, controla as férias coletivas, controla o pagamento de cesta básica, vale transporte, ou seja, esse departamento aqui, vamos colocar dessa forma de RH, ele tem que dar também um suporte aqui para o administrador tomar uma decisão, para o financeiro tomar uma decisão e com certeza aqui, principalmente o dono da empresa. Então, não adianta nesse momento de pandemia que a decisão seja feita de forma isolada. Eu vi muitos casos onde empresários chegaram e falaram assim, vou demitir 20 funcionários, certo? Outros que chegaram e falaram, olha, gente, hoje foi o pior dia da minha vida, eu tive que chamar pessoas e escolher algumas para ser mandado embora, tá? Então, existem outros meios, existem outros mecanismos, certo? Beleza? E aí, professor, é isso? Ok, professor Marcos. Bom, então, fica bastante claro, né, professor, que não são questões meramente contábeis, não são questões meramente de interpretação de uma medida provisória, mas antes de tudo vem a capacidade de gestão por trás disso tudo. Capacidade de diálogo, a capacidade de entendimento, a capacidade de se colocar no lugar de outro, né? E o professor falou de algumas atribuições aí da área de recursos humanos, seguramente entre elas a gestão do conflito decorrente dessas relações, que certamente elas se tornam mais latentes nesse momento, e aí a gente vê a importância, né,
de vários profissionais dentro de um segmento de planejamento. O contador, com seu conhecimento sobre a legislação, o seu olhar sobre os trâmites e procedimentos que se impõem para atingir um objetivo, porque a gente estuda a medida provisória, não é isso? Só que ela não explica como fazer. Né? A legislação é muito esparsa, ela é despedaçada, é como se fosse um grande quebra-cabeça em que umas peças estivessem do lado avesso, não é isso? Então a gente precisa ir buscando essas partes em locais separados e ajustando isso de tal maneira que, num certo momento, a gente se vê capaz de responder com assertividade algumas questões, e é isso que o senhor vem trazendo aqui para a gente hoje, né? Então nós temos os profissionais aí envolvidos nesse trabalho. O próprio gestor financeiro, ele precisa medir os impactos disso tudo no orçamento da empresa. E como que ele vai fazer isso se ele não conhece sobre essa temática? Tá certo? O gestor de processos gerenciais, por exemplo, como que ele vai redesenhar os fluxos de trabalho dentro da empresa? Como que ele vai definir os níveis de trabalho necessários para a produtividade que se tem naquele momento? Como que o administrador vai utilizar os seus melhores talentos justamente nesse momento em que muitas vezes o empregador precisa escolher quais são os empregados mais produtivos ou que vistam a camisa da empresa nesse momento aí de caos, né? No momento em que as pessoas tendem a olhar para si, mas esquecem de um objetivo maior, que é a resiliência, né? A resistência em suportar esse período com a esperança de que dias melhores virão e que certamente virão, mas antes disso a gente vai ter que perpassar por um período aí difícil, né? Então um período aí que exige muita capacidade de gestão de uma forma generalizada. Professor, tem aqui, nós não havíamos planejado a questão de abertura para questões, até porque a temática é imensa, o tempo é curto, não é isso? E a gente teria que fazer aí um trabalho diferente, e a live não pode ser aí muito prolongada, senão torna-se exaustiva. Mas, por exemplo, fazendo uma síntese aqui do que tem surgido, olha só, alguém aqui questiona nesse sentido, que ele tem um irmão, por exemplo, que está com um contrato suspenso. E ele poderia ter esperança de voltar a trabalhar, por exemplo, na semana que vem, a partir aí dessa nova medida? Como que o senhor enxerga essa questão? Muito bem. Os contratos de redução ou suspensão, eles podem ser revogados com um prazo de 48 horas antes. Então, ou seja, a empresa, se quer que o funcionário volte a trabalhar, precisa comunicar ao funcionário 48 horas antes. O empregador comunica o seu contador para ele fazer a comunicação para o Ministério do Trabalho e o sindicato da interrupção do contrato de suspensão ou redução. Pode trabalhar sim. Ok, professor. Então, professor Marcos Paulo, o senhor tem alguma consideração para finalizar aqui o nosso trabalho? Bem, eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? Foi muito bom a gente trocar as experiências, né? A gente tem uma amizade de longa data, tá? A gente trabalha na área contábil, a gente leciona, mas, como você disse, as medidas provisórias, elas caem de paraquedas e a gente tem que debulhar isso, tentar criar esse caminho, achar o caminho para que as empresas, e que seja feita a melhor orientação para os donos das empresas, né? Então, essa é a grande ideia, né? E também, claro, dizer aí aos participantes, a vocês, né, que estão aí na linha de frente organizando aí, que vamos ter fé que dias melhores virão e vamos acreditar. Essas dificuldades aparecem para nos tornar mais fortes. É o que eu penso. Claro que nisso tudo, né? Então, se a gente pegar, nós estamos em crise, ok. Se você tirar a palavra S do crise, fica CRI. Então, a gente observou durante todo esse tempo aí a criação
né, a invenção de novos mecanismos de gestão, novas formas de comercializar produtos, de atendimentos, né, atendimento online, WhatsApp, Face, Instagram e assim por diante. Ou seja, é o povo se reinventando numa nova forma de atendimento, numa nova forma de busca de negócios, né? Então, acredito que a pandemia trouxe alguns prejuízos, sem dúvida nenhuma, mas por outro lado, trouxe novas formas de eu enxergar e verificar e ver a vida, tá certo? As minhas palavras finais, eu gostaria de agradecer aí a todos. Ok, professor Marcos Paulo, eu agradeço mais uma vez o seu convite, agradeço por compartilhar as suas experiências, os seus estudos, todo o tempo que você tem gasto aí para aprimorar os seus trabalhos, orientar bem os seus clientes, os nossos alunos, os acadêmicos, a comunidade acadêmica no geral, e eu conto com o senhor aí para outros momentos de reflexão como esse, né, que são momentos de troca, e igual o professor disse, né, é momento de todos nós termos vivo a mentalidade de que estamos passando por uma situação passageira, uma situação de pandemia, como já existiram vários em outros momentos aí da história, tá certo? As coisas passam, a medicina existe, a tecnologia existe, a gestão existe e é uma questão de resiliência e de entusiasmo e realmente de repensar os modelos de negócio para que possam se adequar aí a novas necessidades de consumo, às novas circunstâncias que se impõem no mercado e se reinventar a cada dia, né, professor? Então, sabe as palavras, agradeço mais uma vez e agradeço também as pessoas que acompanharam aqui os nossos trabalhos. Então, dada encerrada essa webinar, agradeço a todos vocês e desejo uma ótima semana e mais uma vez muito obrigado a todos os participantes. Um forte abraço a todos vocês.